né? Vamos para a rodada final do nosso programa. Eu quero mais uma vez agradecer aos telespectadores que participaram com os seus e-mails, como é o caso do Federico Geversen, Mauro Cagliari, Larry Beltrame, João Vitor Deboni da Silva, Noeli Castilha e Valdir Boatega. E você ainda tem alguns minutinhos para responder a nossa indagação na interativa. Se por acaso for instalada a CPI, ela vai ser positiva para o Estado? 3299-2361 para dizer que sim, 3299-2362 para dizer que não. Começo pelo João Vitor, a rodada final, 1 minuto para cada convidado. Não, eu só tenho uma consideração até para dividir aqui o tempo com o Fabiano, porque tem muita coisa para colocar. A pergunta é se a CPI é positiva para o Estado. O que não é positivo para o Estado é essa crise política que nós estamos vivendo. Isto não é positivo para o Estado. Investigar, sim. Sempre será positivo passar isso limpo. Deputado Fabiano, o senhor aí ganhou praticamente 1 minuto a mais. Tá bem. Aquele mais um outro que tinha me dado para compensar o bloco anterior. Vamos lá. Com 3. Né? Primeiro, eu acredito que cabe muito à Assembleia agora ter coragem. Eu queria fazer um registro também aqui, com o deputado Troca, que divergimos na CPI do Detran, mas sempre tivemos uma postura republicana e muito respeitosa, e tenho convicção e consciência da postura do deputado. E o que eu acredito que nós temos que recuperar, como é que foi montado esse esquema de 44 milhões? O Detran contratou uma fundação para fazer os exames teóricos e práticos e obrigou que essas fundações subcontratassem empresas que foram chamadas de sistemistas, e essas empresas ganhavam 30% de tudo que o Detran dava. Depois se descobriu que esses 30% nunca foram prestados serviços, eles serviam para propina. Então quem perdeu, de fato, volumosos recursos foi o povo gaúcho. Foi a população que pagou uma das carteiras de motorista mais caras do Brasil, e que, certamente, se 44 milhões tivesse ficado nos cofres públicos, muito poderia se enfrentar a gripe HN1, não precisava ter escolas de lata, nós poderíamos ter recursos para construir estradas e tantas obras que são muito importantes e fundamentais, como, inclusive, o investimento em segurança pública. Então, o mal hoje do nosso Estado é justamente a corrupção. Isso é o que nos faz mal, né? Por isso uma CPI ela é importante. Como eu disse no início, excesso de investigação não faz mal absolutamente a ninguém. Existem indícios, escândalos, temos que aproveitar a oportunidade de passar a limpo. Há muita coisa que precisa aparecer, todos nós sabemos. Existe hoje uma crise institucional pesada, que chega até o Ministério Público pedir o afastamento da própria governadora do Estado. Não sei o que fizeram, não de graça, porque deve ter muitos elementos, e nós não podemos ficar sempre pairando com essa dúvida. Eu acho que um momento fundamental para se esclarecer, como foi na CPI do Detran e como tem que ser também na CPI da corrupção, é esse expediente. Por isso, a Assembleia Legislativa não pode se intimidar, tem que ter coragem de ir a fundo e fazer um grande serviço para o Estado do Rio Grande do Sul. Ok, muito obrigado, deputado Fabiano. Deputado Adilson Troca. Bom, eu também queria primeiro agradecer a oportunidade, aí eu acho que é importante. Nós, na realidade, gostaríamos, como governo, de não estar sofrendo CPI, porque nós achamos que ela traz um prejuízo grande para a gestão. A governadora Ieda já mostrou, e isso a sociedade ela respeita, a gestão pública do governo Ieda. E nós entendemos que nós sofremos, infelizmente, lá no início do governo, esse problema da Operação Rodan, que para o Estado foi bom, porque terminou com um esquema de fraude, mas para o governo trouxe um prejuízo político. E queria te dizer, Brito, acho que a governadora, com toda essa gestão que está fazendo, eu acho assim, ó, a CPI, a oposição, independente de que é o partido, ela se preocupou muito em denunciar o governo, e ainda continua através da CPI, que nós não queríamos a CPI, porque nós queríamos, na realidade, apurar através das entidades, mas que o governo pudesse mostrar à sociedade o trabalho que vem fazendo. Acho que para o governo seria mais importante. Doutor Miragem. Eu tenho uma convicção que é justamente esse descrédito que a gente tem visto em relação às CPIs, não só aqui, o Congresso Nacional também, muito tem a ver com os requerimentos que são postos abertos, né, repisando coisas, querendo investigar o mundo dentro daquela lógica, né, de que todos estão errados, eu tenho a luz, então eu aqui quero investigar o que já foi dito.
né? Só para ter uma ideia, telespectador, sabe qual é um dos fatos que está posto no requerimento da oposição e depois firmado pelos deputados para ser investigado? A casa da governadora. Ah, não. A casa da governadora, de novo. Mas é assim que tem funcionado. Né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. E dentro da ideia de transparência também, eu tenho que ter muito cuidado até no que eu vou colocar, mas a ação estava sob sigilo, essa de improbidade. Mas que bom se o pessoal aí, os telespectadores, todos aqueles que tiverem interesse, deem uma olhada, está na internet, está no Clique RBS, deem uma olhada. Vejam se não está lá esse raciocínio. Gravação diz uma coisa, eu deduzo como notório outra coisa. E façam o seu próprio juízo, tomem as suas próprias, formem a sua própria convicção. O programa de hoje vai terminar, mas antes de terminar nós vamos verificar o que disse a Interativa. Se instalada a CPI, será positiva para o Estado? Quase um empate, né? 50,4 dizendo que sim, 49,6 dizendo que não. É um empate técnico, sem dúvida. A nossa sociedade está suficientemente dividida. Muito claro, o tema é polêmico, foram 1.445 ligações. E para terminar o programa, um abraço aos advogados, aos estudantes, aos garçons e à televisão, porque hoje, além de tudo, além de ser o dia do advogado, de ser o dia do pendura, o dia do garçom, o dia do estudante, é também o dia de Santa Clara, a padroeira da televisão. Hoje é o dia da televisão. Portanto, todos os que têm um motivo para isso, recebam o nosso abraço. Senhores advogados, bom trabalho. Nunca foi tão comemorado esse dia 11 de agosto. Tem trabalho para advogado que não acaba mais. Conversas Cruzadas termina aqui. Amanhã estará de volta o Lazer Martins, às 10h30 da noite. Boa noite.